gente, hoje eu vou apresentar o nosso projeto, que é a construção de uma cisterna. Bom, a gente escolheu a cisterna porque ultimamente tem se falado muito em escassez hídrica. E recentemente a ONU lançou um relatório que se chama Faça Cada Gota Contar, que é basicamente uma agenda de ações pela água. Esse relatório diz que 40% da população mundial não tem acesso à água tratada e que se até em 2030 nada for feito, 700 milhões de pessoas não terão acesso à água. O Brasil, ele é um dos países que mais detém água doce em todo o mundo, além de possuir um dos principais rios em extensão e volume, que seria o Rio Amazonas. No Brasil também, 90% do seu território nacional recebe chuva durante praticamente todo o ano. Mediante esse fato, se faz necessário buscar medidas que visam diminuir esses danos a esse recurso tão importante à vida. A escassez de água traz impactos sociais, ambientais e econômicos para uma região. Uma indústria que necessita de recursos hídricos para operar pode realocar-se para outra região, levando assim seus funcionários, causando o esvaziamento de até mesmo grandes cidades. A produção agrícola também é bastante afetada pela escassez de água. Os produtos chegam com má qualidade ao consumidor e podem chegar até mesmo muito caro. No Brasil, a situação da escassez de água poderia ser ainda pior, visto que com a estagnação econômica que o país está sofrendo, as indústrias estão produzindo menos e assim consumindo menos recurso hídrico e eletricidade. Os motivos que influenciam na escassez hídrica mundial são vários fatores, incluindo a contaminação, que pode ser feita de diversas formas, como contaminação devido à falta de recursos utilizados nas indústrias, na liberação de seus lixos, a contaminação por mineração, como acontece na Índia, ou as contaminações pelos aterros e lixões. Temos também a escassez causada pela desigualdade geográfica, no caso que gera uma escassez muito pontual, como na China, por exemplo, onde a população não é dividida igualmente em todo o país. As causas naturais influenciam no quesito de precipitação, o que afeta o ciclo natural da água, e os desperdícios da população, como encanamento e uso inapropriado dos recursos hídricos. Dentre algumas possíveis soluções para a falta de água estão medidas governamentais e privadas. Por exemplo, o produtor de água da ANA, que visa incentivar o pequeno produtor rural que usa a água de forma econômica, né? E cuida bem do solo, porque isso vai ajudar na questão da água. A educação ambiental também, para sensibilizar o consumo consciente, né, para a comunidade ela usar esse recurso sem muito desperdício. Tecnologias de reaproveitamento, por exemplo, a dessalinização ou a irrigação por gotejamento, também é uma forma. E tem também o reaproveitamento, que ele pode ser doméstico, industrial ou até mesmo das águas residuárias, no caso das estações de tratamento de esgoto. A cisterna foi escolhida por ser executada de forma simples e qualquer pessoa tem condição de construir. E além de que ela é de baixo custo e os materiais eles são acessíveis, podendo ser encontrados em qualquer loja de materiais de construção. Estima-se que o reaproveitamento de água de chuva ele gera uma economia de aproximadamente 50% no consumo de água potável. E essa água de reaproveitamento ela pode ser utilizada em diversas finalidades onde não necessita de água potável, como por exemplo lavagem de calçadas, carros e irrigação de plantas e jardins. Agora vamos falar como funciona uma mini cisterna. A calha é responsável por captar toda a água que escoa pelo telhado. A água captada desce por um cano onde deve conter um filtro autolimpante, capaz de separar toda a sujeira grossa vinda do telhado, como folhas e gravetos.
O filtro é instalado com uma certa inclinação numa abertura feita no cano para que a água passe pelo filtro e a sujeira saia pela lateral. A chamada primeira água da chuva, que é uma água mais suja com poeira e resíduos do telhado, passa pelo filtro autolimpante e fica no reservatório temporário, que é uma extensão do próprio cano, onde possui em sua extremidade um pequeno furo que regula o descarte dessa primeira água de acordo com a intensidade da chuva. Quando o reservatório temporário enche, a água passa pelo separador, onde é encaminhada para a entrada da cisterna, que é feito com uma bombona ou um barril. A água tende a descer pelo redutor de turbulência, em forma de U, que permite que o reservatório se encha. Quando o reservatório enche e atinge o cano, há um furo no mesmo e uma pequena barreira, que força a água a passar pelo interior da cisterna e agir como fluxo de limpeza ao extravasar, levando as sujeiras à superfície. O extravasor é instalado para a saída da água em excesso. Na ponta, deve ser instalada uma tela do tipo mosquiteiro, que permite a saída de água, mas não a entrada de insetos e sujeira para o interior do reservatório. Claro, deve ser instalado na parte inferior uma torneira ou registro para a saída de água a ser utilizada. A quantidade de materiais para construir uma cisterna vai variar então de acordo com o local a ser instalado. O diâmetro das tubulações são influenciados pela área de captação do telhado e geralmente é utilizado o diâmetro que já era utilizado do cano da saída da calha. E o valor médio dos materiais, segundo alguns exemplos, fica mais ou menos em torno de R$ 600.